Eu quero trazer aqui uma palavra sobre uma resposta à perseguição aos evangélicos. E eu quero falar sobre pecados da área sexual. Tá? Eu quero trazer aqui uma resposta de algo muito sério, que nós não podemos brincar. E porque eu vou dar uma resposta à perseguição aos evangélicos, eu vou falar aqui e vocês vão entender porque eu vou falar de pecados da área sexual. Coloca aí, meu filho, o banner da notícia sobre o que aconteceu na Bahia. Seguinte, um pastor de uma igreja na Bahia, no interior da Bahia, ele fala sobre a questão de empresas fazerem campanha em favor do ativismo gay. E ele então fala para a igreja boicotar essas empresas. E também na palavra dele, ele usa a palavra homossexualismo. Aí uma cretina de uma promotora, porque não tem outro nome para ela e não tenho medo dela, uma cretina de uma promotora entra porque alguém viu e fez uma denúncia de homofobia e o pastor, e aí eu não vou nem entrar, não quero nem entrar em detalhe do pastor, sabe? O pastor, com medo, sei lá o quê, aceita fazer um termo de ajuste de conduta para que durante 30 dias na igreja, em tudo que é culto, ele se desculpe pelo que ele falou. Eles sabem com quem eles fazem. Vem fazer comigo, vem. Vem fazer comigo. Então, eu falei, gravei um vídeo, convoquei pastores de tudo que é lugar do Brasil para de manhã ou de noite falar sobre pecados da área sexual. Eu convoquei, eu recebi respostas de centenas de pastores. Para a gente poder dar uma resposta, sabe por quê, minha gente? Se nos calarmos e nos amedrontarmos, essa gente vai querer determinar o que um pastor fala dentro da igreja. Aqui é que está o perigo. Então, antes de analisar um texto da Bíblia, eu quero colocar aqui a Constituição brasileira, a lei maior. O artigo 5º da Constituição é cláusula pétrea. O que significa isso? Você muda a Constituição, mas não pode mudar o artigo 5º. Fala das garantias individuais. Não muda. Você muda vários artigos da Constituição. Se eu não estou enganado, são 5 artigos, ou 4 ou 5, que são cláusula pétrea. A federação, a eleição, não muda. Muda a Constituição, mas não pode mudar. Ok? Fala, meu filho. Hã? Não, durante... Lê a reportagem toda. Eu já li a reportagem toda. Vamos aqui, senão vai me perturbar aqui. Eu li toda a reportagem, estou botando detalhe aqui. Vamos lá. Então, o que a Constituição me ampara para o culto? Vamos lá, vamos começar. O artigo 4, põe aí. Tá? Aqui é o artigo 5º, tá? Que é o caput, não é? Do artigo. O inciso 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Então, manifestar o que você pensa é livre. Agora vai começar aqui a história de culto e de crença. Inciso 6. Põe aí. Tá? Estipula ser inviolável, tá? A liberdade de consciência e de crença. Ninguém pode ser violado por suas convicções de consciência e de crença. Aí a coisa vai ficar melhor ainda. Assegurando o livre exercício dos cultos religiosos e garantindo, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e sua liturgia. Significa que o lugar do culto é inviolável. Além de você ter a garantia de que é inviolável, suas convicções religiosas de crença, certo? E de consciência, é assegurado o exercício dos cultos de maneira livre, garantido na forma da lei a proteção aos locais. Ninguém pode entrar num culto para fazer bagunça, ninguém pode entrar, eu boto na cadeia. Se entrar aqui para arrebentar um culto, eu chamo a polícia e meto na cadeia.
Isso aqui é Constituição, é direito, é garantia. Não pode. Nenhum culto. Polícia não pode entrar dentro de culto para mandar parar. Não pode. Não tem essa autoridade. É inviolável. Tá? Isso aqui eu estou te falando. E as liturgias, as formas daquilo que está sendo pregado. Inciso 8º. Põe aí. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa, convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos os impostos e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixadas em lei. Aqui está a primeira parte. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa, convicção filosófica ou política. Você não pode ser privado porque você condena uma prática na sua crença como pecado. Você não pode ser privado disso. É seu direito. Agora escutem essa, meus amigos e meus amados irmãos. Parece que é uma piada, mas não é piada. Em 2011, eu, pastor, defendi a Igreja Católica. Em 2011, a Parada Gay cometeu crime de vilipêndio, artigo 208 do Código Penal. Sabe o que aconteceu? Eu fui na televisão e disse, por quê? A Igreja Católica hoje, amanhã somos nós. Olha o que estamos vendo aí. Não, pastor, é a Igreja Católica, fica na sua, ninguém tem nada com isso, é problema. Não, eu sou muito antenado. Se estão debochando da Igreja Católica, mas deboche da Igreja Evangélica, do Espírito, de qualquer uma. Eu fui para a televisão e disse, no meu programa, está gravado, 2011, eu disse, por que a Igreja Católica não assenta a mamona nesses caras? Sabe o que aconteceu? Um procurador amiguinho do movimento gay, de um outro estado, pede ao procurador de direitos humanos do estado de São Paulo para me incriminar. E deturpa o que eu falo. Ambos os procuradores, quando houve aquele assassinato na boate nos Estados Unidos, do gay, todos eles no seu site com as bandeiras gays, quer dizer, não tem isenção nenhuma. Aí o Ministério Público Federal, em São Paulo, me acusa de homofobia, por eu defender a Igreja Católica. Os caras que cometeram o crime em 2011 não têm acusação nenhuma. E depois eles voltam em 2015 e repetem o deboche com a Igreja Católica. Então eu faço uma pergunta, será que o Ministério Público está a serviço da causa gay? Porque eu estou sendo processado até hoje. Fui até o Supremo, aí o Supremo devolveu para a primeira instância, para começar tudo de novo. Quer dizer, eu defendo a Igreja Católica de um crime. Os criminosos estão rindo da minha cara. E eu estou sendo denunciado pelo Ministério Público. É esse o país que nós estamos vivendo. Eu estou mostrando aqui para vocês, porque o que eu vou falar, eu estou amparado pela Constituição do país. É isso que eu quero mostrar para vocês. O que eu vou falar aqui, eu estou amparado pela Constituição. Bem, se quiserem rasgar a Constituição, então me bota na cadeia, porque eu não tenho medo disso. Agora, sabe o que eu fico imaginando, irmãos queridos, Igreja de Jesus? Eu fico com vergonha ao parar para pensar. E eu não vou falar lá no tempo do Império Romano, não. Eu não vou nem lá atrás. Eu fico com vergonha de, nesse tempo hoje, pastores em nações do extremismo islâmico serem mortos, irem para a cadeia, mas não se acovardam. Pastores hoje, nas nações comunistas, serem presos, irem para a cadeia e não se acovardam. E pastores na nossa nação com medo de processo. Eu fico com vergonha. Eu fico com vergonha. Não estou falando de voz profética, é outra história. Não estou falando. Eu estou falando de você ser questionado e você arregar com medo de processo. Por defender princípios da sua fé. Me ponham na cadeia, porque eu não vou me calar.
a promotora disse que o pastor, ao falar de homossexualismo, isso denota doença. Deixa de ser ignorante. Qual é a diferença de homossexualismo para homossexualidade? Eles não suportam homossexualismo. Por quê? Homossexualismo denota comportamento e homossexualidade denota condição. Ninguém nasce gay, ninguém nasce transgênero, ninguém nasce, eu provo na ciência e digo aqui e vou repetir, vou mostrar para você. Ninguém nasce. É um direito ser, claro. Nós não estamos aqui para impedir ninguém de nenhuma prática sexual que queira. Nem Deus impede, porque eu vou impedir. Deus pede conta das nossas atitudes, impedir não. Então por que nós? Eu estou aqui para impedir alguém? Não. Eu estou aqui para apoiar que alguém cometa violência contra alguém que é contra meus princípios? Absolutamente não. Se eu ver alguém na rua batendo num gay, xingando, pode ter certeza que eu vou me arrolar como testemunha a favor do cara, do gay. Não tem mamãe nem chora. E se tiver como eu ando com policiais em minha volta, eu mando algemar o cara e vão botar, leva para a delegacia. Se eu presenciar um camarada homossexual ser agredido, né, xingamentos e tal, eu com o policial, prende, vamos embora, e vou apoiar o cara. Eu não estou aqui para isso, não vem aqui me confundir. Uma coisa é criticar comportamento, outra coisa é odiar pessoas. Vamos devagar com a louça. E eu conheço o jogo do ativismo gay. Ele quer misturar essas coisas. Críticas de opinião a um comportamento com pessoas. Então, homossexualismo é um comportamento. Homossexualidade é uma condição. E não é condição, é comportamento. Eu falei ontem aqui para a juventude da igreja. E eu pergunto a qualquer um deles. Escuta essa. Eu pergunto aqui à igreja. Alguém nasce fumando, sim ou não? A resposta é direta. Se eu perguntar a qualquer um. A resposta é direta. Alguém nasce fumando? Não. Não. O neném, o menininho, quando começa a falar, mamãe, me dá um cigarro. Não. Porque é um comportamento adquirido pelos modelos de imitação que o ser humano é um ser social. Alguma criança nasce querendo cheirar cocaína ou fumar maconha? Sim ou não? É um comportamento adquirido. Alguma criança nasce de mamãe, me dá uma cerveja? Não. É um comportamento adquirido. Agora eles querem botar na sociedade que na questão sexual é condição e não comportamento. Vocês entenderam esse negócio? Você pergunta a qualquer pessoa, como vocês responderam imediatamente. Alguém nasce fumando? Não. Alguém nasce tomando goró? Não. Alguém nasce cheirando cocaína? Não. Mas quando chega na área sexual, eles querem dizer que o camarada já nasce assim. Ou mudar um pouco agora, que o camarada quando nasce não é masculino nem feminino. É alguma coisa que a gente não sabe o que é. E que depois vai escolher ser. Só que tem um detalhezinho. E o que eu lamento é que a ciência, que muitas vezes debochou e peitou a religião, hoje se encurva a ideologia. Cientificamente falando, o sexo é biológico. A criança, quando nasce, tem uma predisposição de herdar características psicológicas do sexo que veio. A sexualidade, nas diferentes espécies, inclusive na humana, cumpre 3 funções principais. Isso aqui é a ciência. Dualismo, complementariedade e fecundação. Dualismo, 2 diferentes. Complementariedade, 2 diferentes que se completam. E fecundação, 2 diferentes para gerarem a espécie. Coloca qualquer prática sexual que não seja a heterossexual para ver se consegue nisso aí. 2 iguais não se completam. 2 iguais não fecundam. Isso aqui é ciência. Eu já disse, estou repetindo, Deus é tão incrível que em
todas as células dos bilhões que você carrega, todas as tuas células definem se você é masculino ou feminino. Amanhã, qualquer um que morrer e um fragmento de um osso daqui a 1000 anos for achado, ninguém vai dizer, esse aqui é transgênero. Não, esse aqui não é hétero. Não, esse aqui é não. Macho, fêmea. Minha gente, o negócio é incrível. Eu fico parando para pensar quando eu ouvia a imprensa falar de censura. Sabe? A censura. Nós estamos vivendo um tempo de cerceamento da manifestação de opinião. Sabe qual é o jogo? Discurso de ódio. Fala mal do diabo, do presidente, de pastor, de padre, de igreja. Fala mal de quem? De político, de quem você quiser. Mas se tocar em ativismo gay, você é homofóbico. Não pode falar. Você é censurado nas redes sociais. Eu já digo há anos, o grupo mais intolerante da pós-modernidade não são os gays. O grupo mais intolerante é o ativismo gay. Eu digo isso há anos e muitos pastores, Malafaia parece que só fala disso. Eu dizia, gente, esses caras não estão atrás da prática sexual, eles querem impor à sociedade o seu modo de vida, porque isso é ideológico, vem do marxismo cultural, que descobriram que não adianta conquistar pela força da arma, mas pelo poder da cultura, para destruir o último reduto de autoridade na sociedade, que é a família, que é a base da civilização e de autoridade. Destrói isso. Tem aí, pega aí, eu estou falando, Érica Cocai, tem aí o discurso dela num simpósio, ela dizendo isso em alto e bom som. Tem que destruir a família patriarcal. Tem que destruir. E ela diz, tem um vídeo dela, estou te citando, porque não pode me processar, porque fala dela. Ela dizendo, eu agora entendo o porquê que pode ter incesto. O jogo é mais perverso e um monte de crente, igual uns bobinhos, acreditando em Papai Noel político. E acreditando em ideologia de esquerda, que odeia nossos princípios e quer destruir tudo aquilo que Deus fez para o bem-estar do homem. Eu já vi isso lá atrás, eu já vi isso há muito tempo, esse jogo. E os crentes, lamento dizer, tem que dizer, é um negócio tão diabólico que eles preferem dar crédito a uma ideologia do que a palavra de Deus. Ficam cegos. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Não querem conhecer, não querem entender e fazem parte de um jogo político nojento que destrói os valores daquilo que nós temos como a palavra de Deus para a nossa vida. Então vamos ver as práticas sexuais lícitas e ilícitas, segundo a palavra de Deus, e eu estou amparado pela Constituição. É inviolável minhas convicções de crenças religiosas. É inviolável. Ninguém pode violar. O lugar do culto é inviolável. O ideal de Deus para relações sexuais é o relacionamento monogâmico heterossexual no casamento. É essa aqui que é a relação sexual lícita da Bíblia. Vou repetir. A relação sexual lícita da Bíblia é o relacionamento monogâmico heterossexual do casamento. As outras relações sexuais, que lá no grego é usada a palavra porneia, são as relações sexuais ilícitas.
isto é, casados com outros cônjuges fora do seu ou com solteiros. Relacionamento entre solteiros. Relacionamentos de homem com homem, mulher com mulher, relacionamentos com animais, relacionamentos com criança, relacionamentos incestuosos com membros da família, irmão com irmão, pai com filho, filha, mãe com filho. Toda a prática sexual dessa que a Bíblia tem um nome, porneia, é ilícita e é pecaminosa segundo a palavra e para quem crê. Aí eu vi um cara dizer, mas pastor, eu vi. Pastor, o senhor não leva mal, Jesus, eu não vejo Jesus, nunca falou nada contra a prática homossexual, Jesus é amor. Eu falei, filha, porque você não conhece nada de Bíblia. Porque se você conhecesse Bíblia, não está falando dessa arneira. Então eu vou te provar o que Jesus falou. É mais do que você imagina. Em Marcos capítulo 10, do versículo 6 ao 9, Jesus ratifica o que Deus fala na criação. Porque desde o princípio Deus fez macho e fêmea. Deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Como é que Jesus apoia relações homossexuais? Aonde? Ele está ratificando o princípio da criação, minha gente. Que conversa fiada, e um monte de crente engolindo essa conversa fiada de ímpio que não crê na Bíblia e quer usar a Bíblia para nos impor a sua condição. Que conversa é essa? Jesus está falando que a única relação sexual aprovada é no casamento e a relação heterossexual. Se não tivesse esse texto na Bíblia, eu podia dizer, o negócio está ficou meio encardido. Mas Deus não deixa nada aberto. Não deixa nada para você ficar confuso. Jesus declara. Ele está ratificando lá o princípio que Deus fez. Esse princípio não muda. Macho e fêmea. E essa relação, e mais dentro do casamento, no relacionamento monogâmico. Não é apenas um relacionamento heterossexual. É isso, meu amado irmão, que a gente tem que entender se você crê na Bíblia. Se você não crê, não discuta comigo. Uma vez eu estava numa audiência pública e o chefão do LGBT, na discussão no Congresso Nacional, sobre questões de casamento gay, essa coisa toda, aí ele caiu na besteira. Mas pastor, Jesus é amor, está na Bíblia. Eu falei, você quer discutir isso comigo na Bíblia? Não vai dar nem para a saída. Aí a plateia riu, os deputados riram. Eu acho melhor você continuar tentando discutir comigo no viés sociológico. Porque na Bíblia, amigo, tu está de brincadeira, tu não sabe nem o que tu está falando, rapaz. A sua prática é pecaminosa à luz da Bíblia, rapaz. Deixa de história. Você pode praticar, e quem quiser praticar, pratica o que quiser. Algumas práticas, escute isso, povo de Deus. Eu também falei isso há tempos atrás. Isso é um absurdo. Hoje, práticas sexuais que são condenadas à luz da lei, como incesto e como pedofilia, já há um argumento. O que Érica Cocá e Jean Williams tentaram fazer? Num projeto de lei para que uma criança de 12 anos de idade decida trocar de sexo sem consentimento dos pais. Agora, olha o absurdo. Isso que o PSOL e o PT queriam como lei, eles não aceitam que um cara de 17 anos seja responsabilizado por crime. Quer dizer, um garoto de 12 anos pode mudar de sexo, já tem autonomia. Agora, um marmanjo de 17 que comete um assassinato, não pode ser condenado pela lei maior. Vê o jogo, como é que é ideológico? Então você vai baixando a maioridade para questões sexuais. Vai baixando, é o que eles queriam. E há discussão em várias nações do primeiro mundo, como o Canadá. Há discussões sobre a questão de incesto, há discussões sobre a questão de... Devagarzinho eles vão entrando e vão quebrando tudo. Hoje esse tipo de relação é criminosa, mas não se espantem se amanhã for liberado. Não fica espantado, não.
Meu querido, a questão de relações ilícitas, a Bíblia é clara. Quando em Hebreus 13:4 diz assim: venerado seja o matrimônio, isso é admirado, respeitado, seja o matrimônio e o leito sem mácula, mas os que se dão à prostituição, Deus os julgará. Isso é, está falando dos pecados para quem é casado, está falando de adultério. Mas quando você vem na Bíblia para questões de solteiro, Efésios, ou para questões de pecados sexuais, não de solteiro, para qualquer tipo de pecado que é fora da relação heterossexual, Efésios 5:3, o apóstolo Paulo vai dizer, nenhum fornicário, fornicação é outra palavra, são os pecados da área sexual, que a Bíblia também usa a palavra fornicação aqui no português, da porneia. Tá? Nenhum fornicário, impuro ou avarento tem herança no reino de Cristo e de Deus. E no versículo 5 diz, tá? No versículo 5, tá? Olha, primeiro no 3 diz, a prostituição, a impureza e a avareza nem se nomeiem no meio de vós como convém os santos. Depois no versículo 5 é o que eu acabei de dizer. Nenhum fornicário, nenhum impuro, nenhum avarento tem parte no reino de Deus. Apocalipse 21:8 diz que na lista de quem vai para o inferno está lá fornicários. Pecados ilícitos da área sexual. Apocalipse 21:8. Agora vamos analisar o texto de 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10 e 11. Põe o versículo 10 na tela. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, amam o dinheiro, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. A lista que está aqui não é só de pecados da área sexual. E também não é só a questão de relações entre homem com homem, mulher com mulher. Devassos. O que é a devassidão moral? Sexo grupal, sexo com animais. Bota para quebrar em todo tipo de baixaria. Isso aqui, devassos. Idólatras, não preciso explicar, que adoram ídolos. Adúlteros, olha aqui, tem uma... Está salientado aqui. Adúlteros, relações ilícitas de quem é casado. Efeminados e sodomitas. Aí aqui há uma discussão teológica que ele quer dizer o homossexualismo passivo e o homossexualismo ativo. Aqui, essa separação. Ladrões, você sabe, avarentos que amam o dinheiro, bêbados, não precisa explicar, maldizentes, só murmura, só fala mal, só reclama de tudo, roubadores não precisam. A questão aqui não é só da área sexual, mas o apóstolo Paulo está dizendo, não se enganem, não se enganem, ele está dizendo aqui. E aí o versículo 11 é muito lindo, põe aí o versículo 11. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de nosso Deus. Jesus Cristo liberta o homem de todos esses comportamentos. Porque são comportamentos adquiridos na sociedade. Escute, por que caiu? Por que diminuiu o número de fumantes? Por quê? Porque não há reforço para o comportamento. O cigarro patrocinava o esporte. Só quem lembra aí um pouquinho atrás, a turma mais um pouco antiga, o cigarro patrocinava esporte. Parece piada, mas é verdade. Então, proibiram a propaganda. Quando não há reforço de comportamento, cai. Tem um filme aí, eu esqueci o nome, um filme que fala sobre jogo de xadrez, um filme famoso. O Gambito da Rainha.
Depois que esse filme, isso é pesquisa, o número de procura para aprender a jogar xadrez cresceu assustadoramente. O ser humano vive de modelos de imitação. Se você reforçar qualquer tipo de comportamento, o ser humano vai. Não é só por questões de violência que isso também está dentro. Meu irmão, isso é provado. Grande parte de comportamentos homossexuais é fruto de violência. Isso é provado. Vamos deixar. Eles querem cobrir uma coisa que é verdade. Outros não. Modelo de imitação de um comportamento. O ser humano tem áreas erógenas. Em todo o corpo tem terminações nervosas. Se tocar, produz estímulo. E querem fazer isso a partir de criança, que é a maior das covardias, minha gente. Aí você pergunta, mas pastor, por quê? Por que essa questão dessas relações ilícitas, por quê? Por que o homem envereda por um caminho totalmente contrário à sua natureza? Vamos aqui ler Romanos capítulo 1, do versículo 24 ao 28. Vamos ler? Por isso também Deus os entregou às cobiças, concupiscência é cobiças, dos seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Versículo 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. 26. Por isso, Deus os abandonou às paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. 27. E semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros. Homem com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Versículo 28. E como eles não se importaram ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso. A Bíblia chama de sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. O que é isso? Fruto de quê? Do desprezo de Deus, do conhecimento de Deus. Deus entregou os homens a paixões infames, como diz a Bíblia, e eu creio na Bíblia. E eu estou falando aqui segundo a minha crença, respaldado pela Constituição, artigo 5º, inciso 6 e 8. Chupa essa manga quem não gostar. Igreja de Jesus e povo de Deus e líderes evangélicos. Escuta o alerta que eu estou dando. Não sou único, mas sou uma voz profética nessa nação. Se os senhores se acovardarem, se os senhores tiverem medo de processo, tiverem medo de cadeia, se preparem que amanhã vão estar aqui dentro da igreja dizendo o que é que você pode fazer ou não e querendo obrigar pastor a fazer casamento gay. Mas eu quero dizer aqui, em alto e bom som, seja Ministério Público, seja Justiça, seja quem quiser que seja, se quiserem colocar uma lei nesse país que interfere com a lei maior, que é a palavra de Deus, fique certo que eu não me submeto a leis esdrúxulas que contrariam os princípios da palavra do Senhor. Se amanhã quiser botar na cadeia quem prega o evangelho, então vão me botar na cadeia. Se amanhã quiser botar na cadeia pastor que não pode falar sobre práticas sexuais ilícitas, então vão ter que me botar na cadeia. Eu não vou me calar, mas tem uma coisa, a história vai dizer assim, olha, tem uma meia dúzia de doido que passou por aqui, que não se encurvou ao pecado, não teve medo de homem, e eu quero declarar o que está em Hebreus 13:6. Por isso, ousemos com confiança dizer: o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me possa fazer o homem. Nós temos que entender o que a gente crê.
Ou nós temos convicção, e eu vou dizer uma coisa: se os crentes da época do Império Romano, do comunismo, da cortina de ferro, se os crentes hoje das nações islâmicas viessem aqui, ficariam com vergonha de crentes e de pastores de serem tão covardes, omissos e não terem convicção da sua fé. Essa aqui é a verdade, meus irmãos. A verdade aqui é nua e ela é crua. É tão bonito a gente ler na Bíblia, né? Aqueles que foram para a cadeia, os apóstolos, os crentes, que foram mortos pelo Evangelho, e pastor com medo de ministério público. Eu fico com vergonha. Eu fico com a Bíblia, o que Jesus falou nas bem-aventuranças, em Mateus capítulo 5, versículo 11. Bem-aventurados sois vós, quando vocês forem injuriados, quando vocês forem perseguidos e quando mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas antes de vós. Que igreja é essa? Que somos 30% da população, que temos força política e estamos com medo de gente incoerente, porque isso não é o Ministério Público totalmente, são alguns incoerentes que estão lá, e nós vamos nos dobrar, e nós vamos ficar amedrontados, e nós vamos ficar com medo de pressão. Que igreja é essa? Que povo de Deus é esse que se encurva ao pecado e admite o pecado na igreja? Tem pastor que não fala contra o pecado, que não quer perder gente. E gente já saiu daqui para igrejas que é só love, só love, só love, só love. É só love, só love, só love, só love. O que importa é o amor. Onde é que está a doutrina de pecado? Eles não pregam. Onde é que está a doutrina de santificação? Eles não pregam. Que evangelho é esse? O Cristo de amor, no evangelho de Mateus, falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. O Deus de amor, longanimidade, benignidade, de compaixão, é o Deus de justiça que vai botar a gente no inferno. E não se engane não estou falando de pecar porque eu também peco, mas quem vive na prática do pecado, Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. E não está falando de morte física, está falando de morte eterna. E Jesus falou em Mateus 10:28, vocês não devem temer aqueles que matam o corpo, mas aquele que lança o corpo e a alma no inferno. Nós estamos arregando com medo de uma minoria, porque a sociedade brasileira, em sua maioria, é cristã e condena, mas ela está moada. Ela está moada. Uma minoria quer determinar sobre o nosso comportamento e sobre nossa crença e valor. Eu não vou aceitar isso. Eu não estou preocupado de crítica. Eu não estou preocupado de bobagem que pode estar escrevendo aí no canal. Pode escrever o que você quiser, não muda nada a minha convicção. Eu dou gargalhada. Quando eu vejo alguém meter o pau incomodado com o que eu falo, eu digo, eu estou no caminho certo. Eu estou na rota certa. Porque se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que é seu. Como vocês não são do mundo, mas antes eu tirei do mundo, é por isso que o mundo te aborrece. O dia que começarem a bater palma para a igreja, pode ficar preocupado que tem alguma coisa errada. E ver pastores que foram ícones, teologicamente. Pega livros de pastores ícones que combatiam o pecado e hoje, fazendo acordo com as trevas, dizendo que isso é direito civil. Deixa eu dizer uma palavra, que eu vi aí uns famosinhos teólogos. Nós não podemos ser um direito civil. Claro, é direito civil. Aí eu pergunto a você, ter relação sexual depois dos 18 anos é direito civil, sim ou não? Responde, irmão. Sim, é direito civil, maior de idade. Mas na Bíblia é pecado se for fora do casamento. É direito civil você beber da número 1 a 51? Sim! Mas na Bíblia, beberrão vai para o inferno. Que conversa é essa? Que papo é esse? É direito civil. Tem um monte de direito civil que a Bíblia condena como pecado. Escolhe o que você quer. Escolhe! É como Josué disse para o povo de Israel, ei, escolhe a quem vocês querem servir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Escolhe!
Que igreja você quer participar? É tudo bonito, é tudo bacana, é muito show, é muita música, é só mensagem para agradar e para alisar ego? Então vai! Mas depois esses pastores vão acertar conta com Deus, porque eles estão pensando que vão viver nesse mundo. Eu não quero nem saber o que o povo está fazendo. Maior cachorrada dentro da igreja. O cara está lá, prática garota com garota, garoto com garoto, cara casado papando garota, solteiro papando a namorada. Estão lá dentro da igreja, tem um monte de gente, eu não quero saber disso. Eu não estou aqui atrás de multidão para alisar meu ego. Eu vou dar conta. Deus vai dizer, vem cá, meu filho, eu te coloquei como pastor para você ser covarde, para você ter medo de pregar minha palavra, porque vai contrariar a sociedade? 1000 vezes não! Eu fico com a Bíblia, eu fico com Deus, eu fico com minhas crenças, eu fico com a palavra, e nós vamos pregar, e nós vamos falar, e vamos amar o pecador, mas condenar o pecado! Que Deus tenha misericórdia da sua igreja. Que Deus tenha misericórdia da nação brasileira. Que Deus levante uma igreja audaciosa, corajosa. Como diz Atos 17, esses que têm alvoroçado o mundo chegaram até nós. Não é esses que se acomunaram com o mundo. É o que alvoroçou o mundo. Não vos conformeis com esse mundo, Romanos 12, 2. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós não somos aqui para tomar a forma do mundo. Nós estamos aqui para transformar o mundo pela transformação do nosso entendimento. Mas se não transformar o entendimento, meu irmão, você passa a aceitar o pecado como uma coisa normal. Isso é assim mesmo. Não tem jeito. Já nasce assim. Onde está isso que nasce assim? O quê? Que conversa é essa? E nós vamos negar todos os princípios da fé para sermos agradáveis de uma sociedade corrompida pelo pecado, longe de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja.